Hoje é o último dia da 10ª cúpula do P20. O encontro dos parlamentos em Brasília foi marcado pela defesa do combate à desigualdade no mundo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reiterou o compromisso do Legislativo brasileiro com uma pauta verde voltada para a transição energética e para a regulamentação do mercado de carbono. Bruno Pinheiro, você acompanhou de perto o encontro e conta pra gente, meu amigo. Um evento, uma reunião que se marca uma outra reunião, né? Esse é um evento importante, mas que não se constrói uma carta. Eu já disse esses dias aqui na Jovem Pan que o documento, a carta, aceita qualquer coisa. Então, uma discussão importante, fala sobre ações climáticas. Arthur Lira fez um discurso muito firme ali sobre combater a desigualdade social. Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, fez um discurso ali sobre o avanço da informática, da tecnologia e uma aliança no mundo para se combater a desigualdade, para se combater esse avanço aí sobre inteligência artificial e sobre essa regulamentação. Então, era um discurso esperado, reúne diversos representantes ali, é um fórum muito importante que antecede justamente o evento no Rio de Janeiro, lá na semana que vem, sobre o G20. E aí vamos aguardar o que vai acontecer, viu? Porque a gente acompanha na capital federal eventos que vão acontecendo, reunindo representantes, uma construção de uma carta, de um documento e que na final, na semana que vem, ninguém lembra mais que carta foi essa. Então, ruas interditadas afeta diretamente aquele que depende do ônibus, do metrô, usando dinheiro, hotéis que são fechados, né? Isso movimenta, usa todos os recursos, mas o que vai gerar para quem está nos acompanhando esse evento que acontece lá na capital federal durante esta semana? É isso que precisamos ver, qual será o resultado. Se fala muito sobre o G20, E20, R20, muita coisa acontecendo, mas qual é o resultado final? Então, sobre ações climáticas, é um assunto muito importante de momento que veio para ficar, inclusive, mas é necessário ver o resultado efetivo acontecer. Está muito bem iluminado, muito bem restaurado aí o Salão Verde do Congresso Nacional, mas aparentemente não tem tanto resultado como nós esperávamos, viu, Koba? Eu conheço o D20, vocês conhecem ou não? D20. D20 há muito tempo. D20. Essa funcionou muito bem, né? Essa funcionou muito bem. Essa funcionava mais do que ali, viu? Pois é, D20 forte, D20, né, robusta. Ô, Raquel Galinatti, e essa pauta agora parece que está em todo lugar, né? Se tem pessoas importantes reunidas, eles estão falando sobre transição energética, sobre a paz do mundo, combate à fome, e aí? Raquel Galinatti. Parece uma redundância falar, se reunir, ter altas cúpulas e comissões para falar o óbvio. Eu gostaria, sinceramente, que dessas reuniões as propostas existissem e a efetivação, mais do que propostas, a efetivação dessas propostas. Falar da fome no mundo é muito mais do que óbvio. A gente não quer mais saber do óbvio, nós queremos soluções para o óbvio. A alteração climática, o que a gente viu, esses desastres lá no Rio Grande do Sul, claramente foi por péssimas gestões no que tange ao setor público ou leniência do que seria necessário para poder ter a previsibilidade tanto do governo federal como lá no Rio Grande do Sul, para pessoas não estarem em risco. Então, eu acho essas reuniões e essas cúpulas e essas altas comissões balelas. Você acha também, meu querido João Bellucci? Mas eu acho que tem que ter esses encontros, essas cúpulas, mas como foi colocado pela Raquel e pelo Bruno, realmente é uma coisa muito festiva, parece, né? Certamente os integrantes dos outros parlamentos do G20 que vieram cá para esse P20 estão, né, se divertindo bastante ali em Brasília, né, indo no shopping, lá no Camarões, enfim, acho que estão se divertindo bastante. Agora, de efetivo sai pouca coisa e se discute sempre essa questão climática, a questão da fome, a questão da desigualdade. Eu sempre me oponho ao termo desigualdade porque o mundo e as pessoas são desiguais, acho que seria mais ou de riqueza ou de alguma forma possibilitar com que essas pessoas tenham acesso aos alimentos. E tanto que no Brasil e nos países mais desenvolvidos, o problema da obesidade é maior, inclusive, do que o da fome em si, porque a gente tem bastantes programas sociais altamente disseminados. Então, assim, a fome no Brasil ela é muito pontual, né? Você tem pessoas que em situação de rua, mas você tem programas sociais que atendem uma parcela gigantesca aí de 40, 50 milhões
pessoas. Então, assim, que bom que eles estão se encontrando, mas, assim, há muitos temas no parlamento brasileiro que estão travados, como a questão do orçamento, questão das emendas, questão da anistia, enfim, tem muitos temas parados e que agora vão ficar mais parados ainda. Lembrando que esse ano, certamente na história do Brasil aí recente, da pós-redemocratização, foi um dos que menos teve trabalho efetivo. Muitos argumentam, de terça a quinta eles trabalham e ficam os outros dias nas bases. Sim, ficam nas bases, mas assim, poderia dar uma sinalização melhor de trabalho efetivo do que essas cúpulas que, como colocado, na prática acaba resultando em pouca coisa. Enquanto o Bellucci falava, subiu aqui no GC uma homenagem que vai acontecer amanhã, a partir das 9h30, vou pedir para colocar de novo, uma homenagem que vai acontecer no documento Jovem Pan ao seu Tuta. Seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que nos deixou na última segunda-feira, dia 4 de novembro, fundador da Jovem Pan, aos 93 anos de idade, nos deixou. E amanhã, a partir das 9h30 da noite, 21h30, a nossa equipe preparou uma reportagem, um documentário muito interessante sobre a vida, sobre o legado de seu Tuta, Antônio Augusto de Amaral, e você vai acompanhar aqui no documento Jovem Pan. Voltando para o nosso tema aqui, Paulo Loyola, tem um ponto aí destes assuntos todos que são tratados que eu vejo como muito bom e que poderia ser algo extremamente prático e poderoso para a economia no Brasil, que é a regulamentação do mercado de carbono. Diferente dessa conversa, que daí é muito mais para conversa genérica mesmo, de combate à fome, né? De olha só, vamos nos preocupar com a desigualdade social, fica tudo no campo genérico. A regulamentação do mercado de carbono eu já vejo com muito mais entusiasmo. Eu quero a sua avaliação também. Você sabe por quê? Tem uma grande parcela dos brasileiros que enxergam esse tema como uma conversa fiada também. Isso é conversa de ambientalista que fica abraçado em árvore. Isso é conversa de gente que quer defender só o verde, o meio ambiente, é contra o agronegócio, por exemplo. Quando, pelo contrário, se a gente regulamentar o mercado de carbono, os produtores rurais, inclusive, vão se valer disso. Eles vão ganhar não só com a venda do seu produto agrícola, mas também com a economia que podem fazer de geração de carbono. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma descoberta, um fruto da Embrapa, que é o plantio direto, né? Que tem sequestro de carbono. Isso aí gera aos produtores não só economia em relação ao tempo, o Bruno Pinheiro é do Centro-Oeste, sabe disso, em relação ao tempo, você não tem que ficar esperando 4 meses para fazer um replantio, já planta direto, e isso gera também sequestro de carbono e gera crédito que pode ser vendido se isso for mais bem regulamentado, porque há grandes lacunas na nossa legislação ainda. E mais, pode colocar o Brasil em outro patamar, porque aqui a gente tem material suficiente para vender crédito de carbono para o mundo inteiro, ou seja, pode colocar o Brasil como uma das grandes potências mundiais na economia. Quero a sua avaliação também, meu querido Paulo Loyola. Obrigado pela pergunta, Kobayashi, mas eu vou tender a discordar um pouco dos colegas no sentido das discussões acerca de mudanças climáticas e do combate à fome. Parece algo óbvio, parece algo trivial, mas é que de fato não é. Inclusive, esses problemas, eles são regionalmente localizados. Vontade política resolve, como está resolvendo no caso brasileiro, que diminuiu em 85% nos últimos 2 anos dentro do governo Lula, segundo a ONU. A insegurança alimentar do brasileiro e tem tudo para sair do mapa da fome, como já havia saído em 2014. Demanda gestão, demanda seriedade, demanda vontade política, é possível de ser feito. Mas hoje você tem, no mundo, mais de 700 milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, sem saber se vão conseguir se alimentar naquele dia. A gente está falando de uma quantidade absolutamente absurda de pessoas. Então, a gente tem que, sim, olhar para isso, entender as boas práticas, entender o que resolve, entender, inclusive, os desafios regionais e as características que levam para essa questão. A questão da mudança climática, a mesma coisa. Eu não sou contra o mercado de regulação de carbono, mas, na verdade, o que mais deu impacto numa diminuição que nos últimos 2 anos já chega a quase 50%, ou já passou de 50%, estou sem o número exato aqui, é a diminuição do desmatamento na Amazônia, por exemplo, que hoje é um dos grandes emissores de gás carbônico do Brasil, o que faz com que o Brasil esteja, inclusive, dentro dos grandes emissores de gás carbônico hoje. Então, tem elementos e tem frentes de trabalho que são
absolutamente importantes serem feitas, serem discutidas, serem financiadas para que a gente consiga chegar ao resultado final que a gente quer, que é um planeta que não queime, que a gente não volte a ver o que viu em Porto Alegre, que a gente não volte a ver o que está vendo agora na Espanha, que é uma alteração completamente absurda do clima causado pela atividade do homem em várias frentes, entre outros fatores. Agora, a gente não pode negar isso, nem diminuir a importância disso, porque uma coisa que a gente aprende no campo da gestão pública é que você não vai ter solução simples para problema complexo. Então, dizer aqui, é fácil resolver o problema da fome, é fácil resolver o problema de mudança climática, de fato não é. Demanda discussão, demanda estudo, demanda debate, demanda pesquisa, demanda ciência, e é isso que está sendo desenvolvido, e também demanda vontade política. E nesse campo, temos aí diversos políticos que ao longo dos últimos anos vieram, por exemplo, negando mudança climática. E a gente precisa olhar para isso também e parar de negar isso e entender o que está acontecendo e ir de frente para esse problema. Você sabe que se regulamentar o mercado de crédito de carbono, a gente, de tabela, ajuda a resolver o combate à fome, porque a gente vai ter um aumento da economia no Brasil, aumento do PIB, geralmente porque está saindo crédito do Brasil e entrando dinheiro no lugar, então é dinheiro entrando no território brasileiro, e a gente tem também, por consequência de tabela, uma melhora no combate às mudanças climáticas, porque você vai vender crédito de carbono porque você está deixando de produzir carbono para a atmosfera, ou seja, está deixando de poluir. Isso é algo que o Brasil deveria fazer urgentemente e iria melhorar muito, não só a economia, mas todos estes problemas correlatos também.